Eu queria convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 9, é um texto conhecido de todos nós. Versículo 14 até o versículo 17. A palavra do Senhor diz para nós: Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem, acaso, estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Momento de oração. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na Tua casa, casa de oração, lugar ao qual o Senhor tem derramado da Tua graça na vida de milhares de pessoas. Pai querido, Pai amado, que o Teu Espírito Santo continue conduzindo todas as coisas e que possamos, ó Deus, ouvir a Tua palavra nessa manhã e sermos impactados e confrontados e consolados pelo mover do Teu Espírito Santo neste lugar. Porque aqui há liberdade da ação do Espírito Santo e nós nos alegramos com tudo isso, porque é coisa do Senhor. Celebramos a Ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, mas desejamos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, é o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, dias atrás a Isabela, minha menina de 15 anos, perguntou para mim se tinha alguma coisa em desuso lá em casa. Coisa que não servia mais. E eu pensei comigo mesmo, há muitas coisas, as quais a gente vai guardando e que não tem mais utilidade, que a gente vai se apegando e parece que a gente quer tê-las conosco. Esses dias atrás a gente fez a mudança da minha mãe, e ela saiu de uma casa, foi para um apartamento, e eu dizia para ela: mãe, tem muita coisa aqui que já não é de utilidade, já não funciona, já estão obsoletas. E ela doou muita coisa, jogou muita coisa fora. Mas a mudança dela foi tensa. O rapaz do caminhão pensou que ia ser uma mudança comum. E muita coisa. E ela mudou de uma casa para um apartamento sem elevador, no segundo andar, no terceiro pavimento. E eu fui lá ajudar esses caras a levar a mudança e eu disse para ela: mãe, a senhora trouxe muita coisa que não tem mais utilidade. A senhora está pegada com muita coisa que já não funciona. E ela ficou assim, um tanto que resistente ainda. E eu estava pensando que às vezes nós nos apegamos a algumas estruturas que não são mais funcionais, a coisas que não são mais pertinentes a nós como filhos de Deus. Coisas que são incompatíveis a cada um de nós, como servos e servas do Senhor. Coisas que nos aprisionam, coisas que nos deixam estagnados, estáticos. E somos tendenciosos a ficarmos nessa relação tanto de apego. E algo que gera dificuldades, porque o novo sempre nos gera um desconforto. O novo nos tira da zona de conforto. O novo nos faz ficar medrosos com a nova realidade que está surgindo. E nós temos dificuldades com o novo. Isso faz parte de mim, faz parte de você, de cada um de nós. E o texto que nós lemos aqui nessa noite é um texto intenso e confrontante. Primeiro para os primeiros ouvintes de Jesus e para cada um de nós. Porque quando nós vemos o contexto, nós temos aqui Jesus entrando na casa de Mateus, Levi. Havia sido chamado pelo Senhor para segui-lo como discípulo. E de repente Jesus está na casa desse homem, comendo com ele, com outros colegas
ex-profissão, publicanos, pessoas odiosas aos olhos dos judeus, pecadores ao redor de Jesus. E esse é o pano de fundo do texto que lemos. Jesus assentado com Mateus, assentado com outros publicanos e pecadores. E o que nós temos aqui no versículo 11, os fariseus, vendo essa situação, vão perguntar aos discípulos de Jesus: por que o vosso mestre come com pecadores e publicanos? Porque ele se assenta com tais pessoas. Jesus, na sua onisciência, percebe aquilo que aqueles homens estavam questionando e vai dizer: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para aqueles que se acham perdidos, para aqueles que necessitam de um Salvador, não para aqueles que se acham salvadores de si mesmos, mas para aqueles que necessitam de um Salvador. E é nesse pano de fundo que nós vemos aqui o versículo 14, dando continuidade. Porque o versículo 14, nós temos aqui os discípulos de João, indagando, questionando a Jesus acerca dos seus discípulos, porque eles não jejuavam. Olha só, se no versículo 11 a gente percebe os fariseus questionando os discípulos acerca da conduta de Jesus, aqui nós temos os discípulos de João indagando e questionando Jesus acerca da conduta dos seus discípulos, acerca do tema jejum. E a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que Jesus não é contra jejum. Viu, pastor Márcio? É uma disciplina espiritual maravilhosa, que empodera cada um de nós na presença, na graça do poder do Espírito Santo. Mas o contexto aqui era diferente. Jesus vai usar 3 figuras para mostrar para os seus ouvintes, para os seus questionadores, a realidade do reino. E é interessante que Jesus vai usar a primeira figura acerca do casamento. Nós sabemos que o casamento, no contexto judaico, é uma festa. E Jesus vai dizer como pode um noivo, com seus convidados, em momento de festa, de alegria, estar tristes os seus convidados. Quando nós vemos o contexto aqui, nós podemos perceber que os amigos do noivo eram aqueles que estavam ali como pessoas íntimas, pessoas que haviam sido convidadas para participar daquele festejo, daquela celebração que durava 7 dias, de alegria, de gozo, algo extraordinário. Até hoje, isso é uma realidade no contexto judaico. Jesus usa essa primeira figura para mostrar para eles que havia uma incompatibilidade entre alegria e tristeza. Meus irmãos, o Evangelho é de alegria. E uma noite, aos arredores de Belém, surge uma claridade, uma luz. Alguns pastores que estavam ali, cuidando dos seus rebanhos, das suas ovelhas, viram aquela grande luz, temeram, e o anjo do Senhor vai dizer: não temais, porque vos trago uma boa nova, uma grande nova de alegria. É porque hoje vos nasceu Jesus, o Salvador, o Cristo, o Messias. Quase 30 anos depois, mais ou menos, essa é uma realidade. O Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo estava ali, juntamente com o povo, diante dos seus olhos, anunciando o reino das boas novas. O Evangelho é o anúncio das boas novas do reino dos céus. Isso é motivo de alegria e não de tristeza. Jesus está dizendo para aqueles homens: não é momento de tristeza, não é momento de plantear, não é momento de entristecer, mas é um momento de jubilação, de alegria, de grande alegria, porque o Evangelho das boas novas está sendo anunciado a vocês. É interessante como que Jesus responde aos seus questionadores. É importante a gente perceber que o contexto ali, João estava preso, havia uma angústia no coração dos discípulos de João, por conta desse fato.
E nós não podemos colocá-los no mesmo patamar que os fariseus e os escribas. Mas havia ali uma questão deles para com o Senhor, os discípulos de Jesus, porque eles não jejuam. Os fariseus jejuam 2 vezes. E por que os seus discípulos não estão jejuando? Quando nós lemos o Sermão da Montanha, Jesus vai falar acerca do jejum dos hipócritas, dos fariseus que jogavam pó na cara para mostrarem que estavam em processo de jejum. Jesus condena a hipocrisia, a demagogia daqueles homens em relação a essa disciplina tão importante que é o jejum. Jesus mostra ali no Sermão da Montanha que o jejum era algo que agradava o coração de Deus, agrada o coração de Deus hoje, é uma disciplina espiritual. Mas naquele momento ali era um momento de alegria, de gozo na presença do Senhor. O Evangelho traz alegria para cada um de nós, porque são as boas novas do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nada pode comprar alegria no coração de um homem e de uma mulher, riquezas, posses e tantas outras coisas. Você pode lutar por tudo isso, mas a real alegria vem do Senhor, do Evangelho de Cristo Jesus. Jesus está dizendo, eu estou aqui trazendo as boas novas a vocês, e vocês estão pensando acerca do jejum. Não é momento de jejum, é momento de alegria. Mas aqui na igreja, Emanuel, é momento de jejum, viu, irmãos? Amém? É momento de alegria, de jejum, com alegria. Porque nós já conhecemos Jesus Cristo. Jesus mostra essa realidade porque jejuou 40 dias e 40 noites antes de começar o seu ministério. Jesus precisava do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E o poder do Espírito Santo estava nas disciplinas espirituais, oração, jejum. Agrada o coração de Deus quando a gente faz esse sacrifício. É uma virtude espiritual. Mas aqui no texto o Senhor está dizendo, não é momento de tristeza, é momento de alegria. Haverá o dia que o Filho do Homem será tirado dentre vós. Aí sim, os meus discípulos, os meus servos, haverão de jejuar. Jesus mostra essa primeira figura. A segunda figura que Jesus mostra aqui nesse texto para nós é acerca do pano novo para ser remendado na veste velha. Jesus mostra para nós que não há compatibilidade. Nós sabemos que o tecido ali rústico, novo, quando uma vez lavado, ele encolhia. A gente trouxe algumas camisetas de Anápolis, Goiás, lá do Brasil. Camisetas boas, viu? Pôs na máquina aqui, encolheu. E aí a minha cunhada lá de Anápolis disse, olha, passa mais umas 2 ou 3 vezes na máquina, porque aí vai dar certinho nosso sobrinho de 5 anos, 4 anos. Vai dar certinho, mais umas 4 vezes. E aí a gente trouxe essas camisetas e apertada. Eu não gosto de camiseta apertada, bem do céu. Que coisa é essa? Jesus está dizendo para aquelas pessoas, olha, não há compatibilidade entre o novo e o velho. Não há como colocar um remendo novo numa veste velha, porque vai romper. E o rompimento será maior. Jesus está dizendo isso por quê? Porque aqueles religiosos, como também os discípulos de João, queriam que o evangelho, que as boas novas fossem adequadas dentro do perfil judaico, dentro daquela cultura religiosa. E eu louvo a Deus, irmãos, nessa manhã, porque essa igreja não está presa a essas questões. Deus tem algo maior e muito mais expansivo. Olha só, os discípulos de João queriam que Jesus se amoldasse a essa perspectiva. Os fariseus e os escribas ao contexto judaico. Jesus vai dizer, não se coloca pano novo em veste velha. Não vai dar certo. Quando a primeira lavada vai romper a costura, vai rasgar, vai ficar pior, vai ficar ruim. Não dá certo. Quantas vezes nós queremos moldar o evangelho, moldar as boas novas, as nossas perspectivas, as nossas ideias, aquilo que nós imaginamos ser legal, ok. E Deus diz, não dá certo. Não dá certo. Aqueles religiosos queriam que as boas novas fossem
uma solução para algo velho e arcaico. Eles queriam que Jesus se adequasse ao sistema já de muitos séculos, que o Evangelho fosse apenas um reparo, uma melhoria, um jeitinho. O Evangelho não é para fazer reforma, é para transformar. Amém? O Evangelho não vem trazer uma reforminha na minha vida e na sua vida. O Evangelho vem fazer uma transformação radical em cada um de nós. E o Espírito Santo diz para você nessa noite, Deus quer fazer uma transformação. E às vezes você não permite essa transformação, você quer melhorias, apenas melhorias, mas Deus quer uma transformação radical na sua vida. As boas novas trazem uma transformação radical em nossas vidas. Aqueles homens queriam algo nessa perspectiva, mas Jesus vai dizer, não se coloca pano novo em veste velha. Não há compatibilidade, não dá certo. A terceira figura que Jesus usa aqui nesse texto é do vinho novo. Eu louvo a Deus que ali naquele momento de intercessão, de oração, a última palavra foi dita, vinho novo. E o Espírito Santo confirmando aquilo que Ele tem para nós aqui nessa manhã. Há algo novo de Deus para mim e para você. Há algo novo de Deus para mim e para você. Amém? Jesus vai dizer, não se coloca vinho novo em odres velhos. Nós sabemos que não havia garrafas como essa aqui. Colocava-se os líquidos e vinhos em odres feitos de pele de cabra, que eram costurados ao avesso. Passava-se pelo processo de curtir e assim por diante. E se usava isso com um recipiente para colocar os líquidos, vinho. E Jesus está dizendo que não havia compatibilidade entre o vinho novo em odres velhos, arcaicos, rígidos, porque o vinho novo está no processo de fermentação, de expansividade. E não havia como colocar vinho novo em odres velhos, porque havia rigidez nesses odres velhos. Eles romperiam, estragariam o vinho também. Isso mostra para nós que o que Deus quer fazer em cada um de nós é algo extraordinário, maravilhoso. E nós queremos um novo de Deus, mas nós queremos que esse novo de Deus seja adaptável nas nossas estruturas arcaicas, rígidas. Mas o vinho novo é expansivo, ele entra em processo de fermentação, ele quer expandir a minha vida e a sua vida. Não dá para receber o novo de Deus em estrutura velha. É preciso algo novo para receber o novo de Deus. E o Evangelho traz essa realidade para todos nós. Charles Spurgeon fala o seguinte acerca desse texto. Jesus não veio para reparar o manto desgastado de Israel, mas para trazer novas vestes. Seus discípulos não deveriam reparar a velha religião do judaísmo, que se tornou desgastada. Eles eram homens novos, que não haviam sido escolhidos pelo Espírito da tradição. Jesus não veio para consertar nossa velha religiosidade exterior, mas para fazer um novo manto de justiça para nós. Todas as tentativas de adicionar o Evangelho ao legalismo somente servirão para piorar as coisas. A vida cristã não é uma mera reforma, mas uma vida absolutamente nova. Amém? Absolutamente nova. A vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura arcaica. Nós queremos o novo de Deus, mas nós queremos continuar da mesma perspectiva, com os mesmos vícios, com as mesmas prisões, com as mesmas cadeias. Sabe o que o Espírito Santo dizia para mim ali? Que há muitas pessoas que são como elástico, vão até um certo ponto e voltam. Vão, ficam entusiasmadas, mas logo, logo voltam à estaca zero. E o Espírito Santo diz para nós aqui nessa manhã, Ele quer fazer de você uma flecha, um míssil. Ele quer te lançar para atingir o alvo que Ele quer, como propósito na sua vida neste lugar, nessa cidade, nessa igreja. Deixe de ser um elástico e seja uma flecha na mão do Senhor. Ele vai te impulsionar, como impulsionou as mãos de Davi com aquela pedra, para alcançar o objetivo.
que nós aprendemos nesse texto, irmãos? A primeira verdade que nós podemos aprender desse texto não é sobre nós, é sobre Ele. Primeira verdade. Jesus deixa claro para todos os seus questionadores de plantão que o cerne do Evangelho não é sobre o homem e os seus desejos, suas impressões, suas expectativas, seus devaneios. Que a pauta da mensagem, da sua mensagem, do Evangelho, não é sobre o reino dos homens, mas é sobre o reino dos céus. Jesus disse claramente para aquelas pessoas, usando o contexto cultural deles: o meu assunto não é sobre o reino de vocês. É verdade que o reino dos céus inclui tudo. Ele é muito mais expansivo do que o reino dos homens. Mas o meu assunto aqui é sobre o reino dos céus. Não é sobre o judaísmo, mas é sobre as minhas boas novas de salvação sobre a humanidade. Que a mensagem não é antropocêntrica, voltada para os devaneios dos homens, mas cristológica, sobre Ele, acerca dEle e sobre o seu reino. Que o seu Evangelho não seria apenas um item de consumo, mas as boas novas de salvação para o homem de si mesmo. Porque nosso maior inimigo somos nós mesmos. Seu maior adversário é você mesmo. Com as suas perspectivas, com as suas prisões, com aquilo que você acha que é e pronto, e acabou. Mas o Evangelho nos leva para muito mais. O Evangelho tem poder libertador para tirar homens escravos de si mesmos. Infelizmente, muitas pessoas estão em nossas igrejas desejosos de algo que possa apenas acrescentar alguma coisa às suas necessidades. Aquela perspectiva de consumidor. Mas aqui não há consumidor, aqui há adoradores. Amém? Há adoradores. Aqueles que vêm para a casa do Senhor não com mãos vazias, mas com mãos repletas de adoração, de devoção, de gratidão por tudo aquilo que Deus é e por tudo aquilo que Ele tem feito. O consumidor chega aqui, ele fica observando o que está dando errado. Ele se volta para si. Ele quer receber. Mas o adorador chega aqui, Senhor, estou aqui não de mãos vazias. Meu coração está repleto de gratidão por tudo aquilo que Tu és e por tudo aquilo que o Senhor tem feito a mim. Deus deseja adoradores, é que há adoradores. Aqui há atmosfera de adoração. Mas se você se vê como consumidor, muda a chave nessa manhã. Seja um adorador. A segunda verdade que nós podemos aprender aqui nesse texto é que não há compatibilidade entre o novo e o velho. Não há compatibilidade. As boas novas do Evangelho nos conclamam para o novo. As boas novas não são adaptáveis a estruturas arcaicas. A conversão genuína se dá através do arrependimento e através da fé. O arrependimento não é um simples remorso. Senhor, me perdoa pelo meu pecado de hoje, e amanhã você continua a cometer o mesmo pecado. Arrependimento é repulsa pelo pecado, é nojo pelo pecado, é você andar distante do pecado, é você não ter nenhum desejo, mas ter aversão àquilo que é pecado. Ele não veio para fazer melhorias em nós, uma adaptação com aquilo que já éramos, e agora, com uma reforma, o velho fica repaginado. Não, ele veio para fazer algo novo, transformação total e radical na minha e na sua vida. A terceira verdade que nós percebemos aqui no texto, que é necessário um coração novo e uma mentalidade nova para receber esse novo de Deus. Aquilo que Jesus disse, não dá para colocar vinho novo em odres velhos. O Evangelho nos conclama a uma disposição nova de coração, uma nova mentalidade, um homem interior que precisa ser revestido pelo novo de Deus, a mente de Cristo, a qual precisa reinar sobre cada um de nós. É necessário uma disposição de coração para que as boas novas do Evangelho penetrem em nossos corações e faça as mudanças necessárias. É aquilo que Tiago vai dizer de não sermos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor.
de aceitarmos o confrontamento da palavra sobre os nossos erros, os nossos pecados, as nossas ações, que são errôneas aos olhos de Deus. É necessário um novo coração. É necessário que você permita que o Espírito Santo gere em você um coração novo, um coração segundo o coração de Deus, uma mentalidade nova, uma cosmovisão cristã, de você enxergar o mundo não na ótica do mundo, mas pela ótica da palavra, e enxergar a cosmovisão totalmente cristã. Eu enxergo o mundo e tudo aquilo que está acontecendo no mundo na perspectiva da palavra do Senhor. Uma cosmovisão cristã e não mundana. As coisas velhas já se passaram e precisamos ter uma disposição diferente agora. Novas ações, novos pensamentos, novas palavras precisam convergir para o novo que Cristo traz para cada um de nós. Há novos horizontes. Mas para a gente enxergar novos horizontes é preciso subir a montanha. E às vezes a gente começa a subir e a gente começa a ver coisas maravilhosas aos nossos olhos e a gente se contenta. Tá bom. Mas o Espírito Santo quer que a gente continue subindo a montanha, para que a gente possa ter uma visão plena de tudo aquilo que Ele tem para cada um de nós. Para cada um de nós. A quarta verdade que nós podemos aprender nesse texto é que as boas novas do Evangelho nos levam além de nós. Somos apegados com aquilo que não é mais útil a cada um de nós. Nos conformamos com aquilo que traz senso de segurança a todos nós. Temos imensas dificuldades com a possibilidade de perdermos o controle. A grande questão da ansiedade é porque nós queremos ter controle, e por não ter controle, ficamos ansiosos, antecipando situações e coisas. Mas o Evangelho tem poder de levar a cada um de nós além de nós. Nós somos tendenciosos a ficarmos atrás de nós, em um processo de segurança. Somos tendenciosos a nos garantir nessa perspectiva. Mas o Espírito Santo quer nos levar além de nós. E quando a gente permite o novo de Deus, de modo radical, fazer transformação no nosso coração, na nossa mente, no nosso ser, o Senhor nos coloca além de nós. E quando Ele nos coloca além de nós, Ele nos mostra coisas que jamais poderíamos enxergar atrás de nós. Deus quer trazer expansividade na sua vida de tal modo que você fique à frente de você. Para que você possa dizer, poxa, eu não sou o mesmo cara ontem. O que Deus está fazendo na minha vida? O que o Espírito Santo está gerando na minha vida? Deus quer fazer isso comigo e com você, com cada um de nós. Mas para que isso aconteça, a gente precisa deixá-lo fazer. Deixar Ele no controle total da nossa vida. Deixar Ele dominar tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. E entendermos que Ele é o Senhor. Todos vocês aqui, eu acredito, têm um iPhone, né? O meu não está nem atualizando, né, velho? Nós precisamos de uma atualização constante. E essa atualização acontece mediante a palavra. E quem faz essa atualização é o Espírito Santo. O Senhor quer atualizar a sua vida. E quando a gente faz a atualização, fica tudo melhor, né? Tudo é mais funcional. Né? Abre um leque de coisas para as nossas vidas. Isso aqui fica legal. Fica ilimitado, vamos assim dizer. Tudo funciona. E o Espírito Santo quer atualizar cada um de nós. E somente Ele pode fazer isso. Através da sua palavra. Quando nós vemos esse texto, nós podemos perceber que Jesus está dizendo para aqueles seus questionadores: o que eu trago para vocês é muito maior, muito mais expansivo de tudo aquilo que vocês estão presos. O que eu vos trago aqui, nesse momento,
como um marco da história humana. As boas novas de salvação é algo revolucionário, é algo poderoso, é algo exponencial, é algo extraordinário. Eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Eu quero ter a minha vida expandida pelo Espírito Santo. Eu quero estar à frente de mim mesmo e não atrás de mim. Eu quero estar além, mas eu não consigo fazer isso com as minhas próprias forças. Mas o Espírito Santo tem poder para fazer isso na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo. E quando a gente está à frente de nós, a gente não vive olhando no retrovisor da vida. A gente continua olhando para frente, sempre para frente. Deus quer que você seja um míssil em suas mãos. Deus quer que você seja uma flecha nas suas mãos, não um elástico que vai e volta. Em um processo que não há crescimento. Vai e parece que você, poxa, eu estou vivendo nas nuvens no mundo espiritual. Mas de repente você dá passos para trás. Você dá 2 passos para frente e dá 1 passo para trás. Às vezes dá 3 para frente e dá 2 para trás. O Espírito Santo quer que você seja uma flecha, um míssil nas mãos do Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa entender que é necessário uma transformação radical. E o Espírito Santo é educado, ele é gentil, ele é sensível. Você precisa deixá-lo entrar e fazer a mudança que ele quer fazer, a transformação que ele quer fazer na sua vida. Jesus mostrou para esses discípulos que o seu reino, que as boas novas do Evangelho, era muito mais expansivo de tudo aquilo que eles estavam presos. Que o Senhor nesta manhã possa te libertar de si mesmo e que você possa ser dominado pelo Espírito Santo. É maravilhoso ser dominado pelo Espírito Santo. Você não se torna um escravo, você se torna alguém livre, livre, livre. Ele te dá força para você não apenas caminhar, mas para correr. Ele te dá vitalidade, ele te empodera com o seu poder. E você se torna cada vez mais dependente da ação e do seu mover nessa vida. Eu queria convidá-los a estar em pé. Eu não sei o que você veio aqui buscar nessa manhã. E eu não sei nem se você imaginava que estaríamos aqui. Mas o Espírito Santo tem movido essa casa de oração para te impulsionar para aquilo que Ele quer para você, para a sua casa, para a sua família. Você está aqui como estrangeiro, mas tem um propósito para você estar aqui nessa terra. Todos nós aqui temos um propósito. Nós estamos em missão. Você não está aqui para levantar coisas para você, você está aqui para expandir o reino de Deus, nesse lugar que necessita da palavra do Senhor. Que você possa, nesta manhã, se entregar totalmente ao Senhor e pedir ao Senhor, Senhor, eu quero uma transformação. Você que precisa disso. Há muitos aqui que não precisam. Já estão sendo movidos pelo Espírito Santo há muito tempo. Mas há alguns nessa manhã que precisam dessa atualização do Espírito Santo na sua vida, para que você esteja à frente de você mesmo e você possa ver coisas extraordinárias, as quais Deus quer fazer na sua vida. Espírito Santo, nós te louvamos aqui nessa manhã. Te bendizemos, Senhor, porque a Tua palavra nos confronta. A Tua palavra nos coloca contra a parede, mas ela nos conforta e nos consola. O Senhor tem falado conosco nessa manhã, através dos cânticos, através da abertura, através de tudo aquilo que o Senhor realizou até esse momento. Senhor, que o Senhor possa gerar nessa manhã, no coração dos Teus filhos, das Tuas filhas, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo novo, algo sobrenatural, 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 sobrenatural. Espírito Santo, que os Teus filhos não sejam mais como elásticos, mas sejam como flechas em Tuas mãos.
empoderadas pelo mover do Espírito, para alcançar nações, para alcançar famílias, para alcançar pessoas, ó Espírito Santo, para estarem além de si mesmos, para que eles possam experimentar no ordinário da vida o teu extraordinário, para que eles possam experimentar o novo que vem do alto, que vem dos céus, o novo do Senhor sobre os nossos corações. Espírito Santo, traga expansividade nesta manhã, expansividade, Senhor. Vai alargando, Senhor, a visão, vai, Senhor, expandindo, Senhor, ministérios, vai fazendo proezas, maravilhas na vida do teu povo, eu lhe peço, no nome do Senhor Jesus. Gera propósitos nos corações, gera senso de missão, gera senso de urgência, gera senso, Senhor, de pertencimento nessa manhã. Continua usando essa igreja, Senhor, para fomentar o teu evangelho nessa cidade. Continua usando essa casa de oração, esse povo amado, Senhor, como instrumento de justiça nessa cidade. Espírito Santo, traga, Senhor, o novo do Senhor sobre o teu povo neste lugar. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus, gera, Senhor, gera o novo, Senhor, transforma, Senhor, para o poder do teu nome, Senhor, nessa manhã. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Há algo novo para a sua vida, há algo sobrenatural de Deus para você. Queira tudo isso. Deus vai te tirar da situação estática, da situação de inércia, e vai te colocar para caminhar, para correr, para vencer, para o louvor dele. Amém? Deus possa abençoar vocês, irmãos.